Todo mundo sabe que Einstein era um gênio, mas ele era um gênio na física, nas ciências sociais. Ele era um completamente ingênuo. Freud era médico. Era um médico desesperado em fazer com que a área que ele estava desenvolvendo, a psicanálise, não se transformasse, ou talvez não continuasse a ser uma mera prática de charlatão. Ele queria, de toda quanto é maneira, trazer a psicanálise para o campo médico e torná-la científica. Bem, o fato é que quando um jornalista é um Merval Pereira, ou, em outras palavras, um Merdal Pereira, o máximo que ele pode ler de Freud e de Einstein é a carta de Freud a Einstein respondendo a este sobre as guerras. Esta carta é, digamos assim, simplória. E um simplório como o Merdal Pereira aproveitou a carta para poder entender alguma coisa ou achar que está entendendo alguma coisa e vir ao jornal falar de guerras inevitáveis. Freud havia dito para Einstein que as guerras são inevitáveis. E num show de senso comum, Freud disse que há um princípio erótico no homem, inato, e há um princípio de morte, um princípio destrutivo no homem, inato. E, por isso mesmo, a guerra é inevitável. Não é fantástico, né? Que você diga isso sem estudar é ótimo. Mas que você precise estudar para dizer isso é lamentável. Carta simplória como essa atrai um simplório como Merdal Pereira. E aí, meu amigo, sai de baixo, porque vem bobagem de tudo quanto é tipo. Freud não tinha a menor condição de analisar guerras. Ele não tinha informação, nem formação sobre economia e sociologia para entender o fenômeno da guerra. Ele simplesmente fez uma generalização banal a partir da crueldade da Primeira Guerra. E não se importou em analisar coisa alguma. Nem adiantaria. Qualquer resposta para Einstein seria em vão. Einstein tinha realmente dificuldades de entender o funcionamento político da sociedade. Não ocorreu a esses gênios pensarem a seguinte coisa: o homem viveu em sociedades guerreiras, sociedades escravocratas e guerreiras. Guerreiras e escravocratas. Ué, por quê? Ora, o homem pôs outros homens para trabalhar para ele, de preferência os estrangeiros. E, para fazer isso, fez a guerra, trouxe os outros como cativos. Mas o homem não continuou a fazer isso. De repente, as coisas começaram a mudar. O trabalho dentro do mercado capitalista, ou o capitalismo, exigiu um outro comportamento do homem. Exigiu um comportamento de paz, ou talvez de guerras setorizadas. Apesar do capitalismo ter visto 2 guerras mundiais,
E apesar de a gente estar sempre falando de uma terceira, que seria a última, a verdade é que nenhum povo se mete em guerras. Os povos evitam as guerras. E a maioria das pessoas tenta escapar das guerras e da violência. O fato delas continuarem existindo é alguma coisa muito mais complexa do que desejo de matar, desejos de violência, instintos de violência. Quando você começa a apelar para essas coisas é porque você não quer explicar o funcionamento social. Vejam as guerras de hoje. Nós estamos diante de uma guerra e de uma pseudo-guerra. A guerra da Ucrânia é uma guerra, há dois lados. Em Israel há uma pseudo-guerra, um genocídio de Israel contra o povo palestino. Em nenhum dos dois casos você consegue falar em instinto de violência, instinto de destruição, como alguma coisa que explique qualquer coisa que ocorre ali. Cada vez mais essas guerras são setoriais. Elas são mantidas por exércitos profissionais, por comandos profissionais e de Estado, que trabalham com a perspectiva de que estes setores em conflito, se mantido dentro dos limites, não vão causar tantos danos e vão produzir um progresso científico, tecnológico e de empregos do outro lado. E ganho de dinheiro das ações das companhias nas bolsas. Quanto menos pessoas forem envolvidas em quem ataca, melhor. Daí os drones. E quanto mais setorizado for o conflito e limitado, melhor, porque você gasta, repõe, a indústria se recicla e você tem poucas perdas no país para explicar para a população. O ataque Irã e Israel foi exatamente isso. Eu ataco você, você me ataca, mas a gente combina que ninguém vai matar ninguém. A gente apenas vai dar resposta por algumas mortes, um com o outro, mas não vamos passar disso. Nós precisamos disso para que os nossos governantes se mantenham no poder. E nós precisamos disso porque, afinal de contas, armamento é uma coisa que fica obsoleto. É preciso trocar. E também os empresários precisam vender. E não só arma. Quando você começa a pensar os conflitos assim, eles se tornam completamente contingentes, não necessários, e a perspectiva de complexidade deles, como eles são, começa a emergir. Vai para o espaço a ideia tola de resposta vazia, quer dizer, o homem tem um instinto de violência e um instinto de amor. Dizer isso é fazer com que um Merdal Pereira possa fingir ou tentar fingir para si mesmo ou até acreditar que está entendendo alguma coisa. Mas não está entendendo nada. Foi ler Byung-Chul Han outro dia, se complicou inteiro e falou exatamente o oposto do que o Byung-Chul Han tinha dito. Agora, na carta, a coisa é tão simplória que até Merdal Pereira pode comentar. E o que é pior, comentou para poder comentar um livro do Joel Birman, que se ele lesse de fato, ele não ia entender nada. É preciso pôr os pingos nos is em relação a Freud. Ele criou uma teoria altamente contestável e contestada. Ela é uma boa narrativa, mas não é porque ela é uma boa narrativa que ela é uma coisa que possa passar aí como sendo uma chave de explicação da nossa vida.
Não é. Um pouquinho de qualquer teoria sociológica e Freud vai para o espaço com a sua teoria da cultura. Agora, talvez os clássicos do nosso pensamento escrevam algumas coisas tolas, como o mundo está dividido em razão e paixão, coisas assim, para que gente como Pondé, ou Merdal Pereira, ou talvez até a Marilise Jorge, possam se dizer produtores de textos para o jornal. É uma lástima. Bom, gente, mas vamos sair disso, né? E, em geral, no caso do capitalismo, vamos sair disso mesmo, né? Por isso que nós fizemos aqui narrativas menos simplórias, né? O Ilan Lapida fez Introdução à Financiarização. E o professor Eleutério Prado fez O Capitalismo no Século XXI. 2 na Amazon para você pegar agora. Porque senão, meu amigo, uma hora você passa a mão na sua bunda e tem um rabo. Você está se formando, você está se transformando num jumento. E você passa a mão nas suas orelhas, elas estão compridas. De jumento você está chegando à forma Merdal Pereira. Daqui a pouco a gente volta.